Na semana passada, falamos por aqui sobre como as cidades envelhecem ao nosso redor, muito antes da gente se olhar no espelho e perceber as marcas da idade. Falamos de como as paisagens sonoras são distintas em determinadas épocas e como servem de marcos da passagem dos anos. Mas essa passagem, para nós seres humanos, é sobretudo visual. Todos nós, em algum momento, já retornamos a algum lugar de nossa infância e nos impactamos com a impressão de que o tempo é mesmo implacável. Ou porque as coisas mudaram e novas fachadas surgiram, ou porque não mudaram e assim testemunham o avanço da degradação, com ruas mal cuidadas, paredes descascadas, cores desbotadas. O mundo ao nosso redor desbota e não há muito o que fazer, ou há. Entender o futuro do envelhecimento humano requer a compreensão também de como as cidades se preparam para envelhecer, sem causar tantos impactos ambientais e sociais. Muitas dessas mudanças têm a ver com as novas tecnologias, outras têm a ver com as mudanças de mentalidade. É o que afirmou o editor da revista Projeto, Fernando Mungioli, em um insight brilhante publicado na minha coluna da Folha de São Paulo. Mas como será a experiência do envelhecimento das coisas no futuro? Será igual ou ao menos parecida com a que experimentamos hoje? O Fernando explica. Nos baseando pelo que a gente tem hoje, nas tecnologias que existem hoje, nos materiais utilizados hoje, o caminho nesse momento parece ser o de maior durabilidade. A gente tem hoje, por exemplo, tintas que são passíveis de aplicação de alta tecnologia, que são passíveis de aplicação em produtos metálicos de fachadas, ACM, essas coisas, e que tem uma durabilidade enorme, com 30 anos de garantia, sem perder a cor, algo inimaginável há pouco tempo atrás. A gente tem também as questões estruturais, concreto de altíssima densidade, que tem uma durabilidade maior, além de ser mais ecológico, utilizar menos água, e a gente tem o CLT, MLC, CLT, enfim, são diversas siglas, basicamente para falar das madeiras engenheiradas, que é uma tecnologia que cruza os veios das madeiras para que elas se tornem altamente resistentes, passíveis de crescer estruturas de edifícios, fazer lajes e coisas do tipo. Então eu acredito realmente que o envelhecimento físico aparente das estruturas de construção civil devem envelhecer menos, devem perdurar durante mais tempo. Em contrapartida, você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, a cultura arquitetônica deles é de construção muito rápida, construção a seco. Então é steel frame ou wood frame combinado com drywall, fechamentos rápidos. E esses já não têm a mesma durabilidade, porém eles também são fáceis de manutenção. Vai lá, putz, a parede tá ficando meio podre, vai lá e troca essa parede com uma facilidade enorme. E quando a gente fala de manutenção de estruturas urbanas, a gente tá falando aí de urbanismo, né? De asfalto, de equipamentos urbanos, de pontes, viadutos, etc. A gente acredita também que, assim, hoje existe tecnologia de muito maior durabilidade. Claro que é uma questão política entre usar os materiais usados no passado ou os materiais atuais para construção. Então, quando a gente fala de asfalto, por exemplo, a gente tem asfaltos de muito maior durabilidade. E aí fica a questão política. Vale a pena para o governante lá da hora investir num asfalto que é mais caro porque ele vai ser mais durável? Ou ele só quer fazer propaganda, recapear tudo e daqui 4 anos tudo bem se estiver tudo esburacado? É possível, sim, dizer que as estruturas urbanas de construção, as vias, etc., toda a cadeia da construção civil, é possível hoje existir um planejamento para não envelhecer tão rapidamente, para ter maior durabilidade, com certeza. Porém, como eu falei, é uma questão de cultura e é uma questão de vontade também. Hoje, no centro de São Paulo, já existem, inclusive, incorporadoras especializadas em retrofitting. E eles fazem toda essa reforma e também retrofitam. Eles criam aí uma nova fachada, trazem novas esquadrias, novos elementos e modernizam as estruturas antigas. Para mim, esse é o caminho para as cidades, né? Não é construir mais, mas sim utilizar melhor as estruturas existentes. Quando a gente fala de mobiliário, você vê hoje uma profusão enorme de indústrias, quase que um fast fashion, só que voltado para a decoração e para o mobiliário. Então você não tem mais aquele mobiliário dos anos 60, anos 70, os modernistas que faziam aqueles mobiliários que duram 50, 100 anos, uma vida inteira. Hoje em dia o mobiliário ele não é feito realmente para ter essa durabilidade. Você encontra muito mais, assim, como eu
falei, uma profusão de lojas e fabricantes que fazem um mobiliário mais fast fashion, de acordo com o design da atualidade, e que podem ser facilmente substituíveis. O bom disso é que eles também podem ser facilmente recicláveis. Observem que este embate entre permanência, descarte e reciclagem tem tudo a ver com as discussões mais contemporâneas sobre envelhecimento subjetivo. A forma como vemos o mundo e a urgência de sua preservação são os motores perceptivos em ambos os casos. O contraponto entre envelhecer bem e a realidade dos conflitos oriundos da percepção da finitude também passam por essa gramática. Queremos permanecer jovens, e não só da fachada para fora, pois é justamente por isso que muitas vezes negligenciamos ou botamos abaixo tudo o que acumulamos como vivência, história e vínculos afetivos. Nesse mundo mais durável ou mais descartável, as cidades onde vamos habitar também comunicam desejos e mentalidades. Falta responder como é que vamos nos habitar.